Vocês são ótimos. Vamos lá. Queridos alunos, né, do primeiro ano, sejam muito bem-vindos na nossa primeira aula, né? Primeira aula que a gente vai ter junto de filosofia, né? Comigo, o professor de Emerson Saqueto. Vocês me conhecem, né, como diretor do campus. Então, assim, nunca tiveram aula comigo, né? Mas, enfim, nunca é tarde para a gente ter um primeiro momento juntos, né? Até hoje, prezo a bombinha da bronquite. Samuel, é tenso mesmo, é tenso mesmo. Aqui em casa a gente está nessa também, tá? Mas vamos lá, né? O Ernesto entrou de licença capacitação, vocês já sabem todas as questões que estão envoltas disso, né? Eu vou terminar, então, o semestre, e no caso, o ano, com vocês, de 2020, e começar o ano de 2021 com vocês também. Então, no próximo semestre, a gente vai estar junto no início do semestre. Tanto em história, porque vocês começam a ter história no semestre que vem, quanto com filosofia. Depois o Ernesto retoma a disciplina, vai retomar o trabalho, vai conduzir as coisas com vocês. Mas por hora, né, a gente vai estar finalizando o ano. Né? Não é, Abner? Vamos lá, pronto, desativei aí o som do Abner aí, gente. Finalmente história, né, Lia? Finalmente história, né? No segundo ano a gente começa com história e vai ser comigo, tá bom? Vamos lá, deixa eu me apresentar. Vocês me conhecem como diretor do campus, mas não sabem o meu percurso como professor, né? Eu sou professor do IFES já efetivo há 11 anos, fui 2 anos substituto antes, né? Já passei por diversas redes, já estadual, ensino fundamental, ensino médio, fui professor de cursinho, fui professor da UFES, na verdade até hoje sou professor da UFES, da disciplina de psicologia jurídica, né, no direito da UFES, né, e estou no IFES já há um bocado de tempo, né. Meu concurso é de professor de filosofia e história, né, mas apesar de eu ter vindo para Vila Velha, quando eu saí do IFES de Colatina, para ser professor das disciplinas pedagógicas, tá bom? Gente, só um momentinho aqui, que aconteceu um probleminha aqui em casa, eu já volto. 2 minutinhos. Voltamos aqui, tudo resolvido, então. E gravado, né, que é o mais importante, né? Vamos lá, Samuel colocou aqui para a gente, Jamerson, depois da aula, queria te pedir uma coisa relacionada à Olimpíada, né, História do Brasil, que estamos participando. Beleza, Samuel, finalizando a aula a gente conversa, tranquilo? Quem sentia vontade que estava com a câmera aberta, pode abrir de novo aí, estamos todo mundo junto. Vamos lá, um pouquinho sobre a minha formação, para vocês saberem com quem que a gente está conversando, né? Afinal de contas, a gente vai começar com a matéria do nada, né? Então não vai ser assim. Vamos lá. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou formado em psicologia pela UFES e sou formado em direito também pela UFES. Então sou um cara de humanas, né?
Fiz 3 graduações, filosofia, psicologia e direito. Tenho especialização em psicologia, em psicanálise, em gestão de políticas públicas, um MBA na USP de gestão escolar e também especialista em educação de jovens e adultos. Meu mestrado é em História Social e Política, aí por isso que tem a parte de História, né? Fiz mestrado em História, e meu doutorado e pós-doutorado, né, o meu PhD, em Psicologia Social. Né? Então, sou um cara de humanas, né? Espero que as pessoas de humanas fiquem felizes aqui com as nossas conversas e que o pessoal das ciências naturais, o pessoal das outras áreas, a gente consiga aqui evoluir aqui numa brincadeira aqui de filosofia, mesmo que tão curtinho e durante tão pouco tempo, tá? Nós vamos começar a estudar a modernidade. Eu vi que vocês foram com o Ernesto em filosofia ali a filosofia antiga esse ano, a filosofia medieval e começaram a filosofia moderna, não é isso? É isso? Perfeito. E vocês não chegaram a estudar René Descartes, não é isso? Ah, então a aula de hoje é da segunda frase mais famosa da filosofia, tá? Porque a primeira é sei que nada sei, que é a frase socrática. A segunda frase mais famosa é Je pense, donc je suis, ou cogito ergo sum, ou para, em português, aqueles que preferem, penso, logo existo. Que é isso de penso, logo existo? Que coisa é essa? Nós vamos inaugurar agora a corrente racionalista de pensamento, tá? E então vou abrir aqui para vocês o nosso slide. E depois a gente vai colocar um exercício, né? No AVA, vocês faltam ainda 15 pontos para finalizar o ano e vai ser em cima deste conteúdo que eu vou trabalhar hoje e o conteúdo que eu vou trabalhar semana que vem, mas que todos têm a ver com o racionalismo. Sim, a gente nem começou, acho que a gente nem começou o modernismo, mas André, a modernidade, né? Porque vocês estavam ali no finalzinho da Idade Média, não é? Vocês não viram até a escolástica? Sim. Entendeu? Então, aí vocês não viram Renascimento. Ele tinha me colocado alguma coisa, vocês tinham visto alguma coisa de Renascimento já, não? Não. Não? Ô, Jesus, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou dar uma aula de Descartes do mesmo jeito, tá? E depois a gente vai e eu faço uma próxima aula direcionada mais a essas questões aí do surgimento da modernidade, tá bom? Passagem do medieval para o moderno. É porque já tinha me falado que era para começar Descartes, então vocês nunca ouviram falar mesmo do renascimento cultural, né? Eu vou falar sobre renascimento sobre uma visão filosófica na próxima aula, então, e não sobre uma visão histórica, porque geralmente a gente estuda renascimento já na história, né? Estuda ali Michelangelo, Rafael, as tartarugas ninjas, né? E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa proto-modernidade do renascimento, e aí, então, a gente continua depois, né, a modernidade em si, tá bom? Mas não tem problema não vou mudar não, já vou seguir aqui neste caminho aqui do senhor René, ou Renato, né, Descartes. Capítulo 14, foi ele, Pedro? Porque eu nem uso o livro didático, entendeu? Beleza? Eu uso sempre os meus slides, eu tenho, já como são muitos anos, por exemplo, esse slide que eu vou passar para vocês aqui agora, ele já tem já 14 anos que eu uso o slide. Entendeu? Já está para mim praticamente decorado, tá? Apesar de que a última vez que eu mexi nele foi em 2008. Já tem aqui 2008 para 2011. Olha a quantidade de tempo. Entendeu? Eu não gosto dos livros didáticos de filosofia. Né? Eu acho eles muito ruins. Né? Então eu tenho o meu próprio material de estudo de filosofia. Tá bom? Que já era para eu ter transformado em livro há algum tempo já as minhas anotações. Mas, enfim, vamos lá, então. Já estão vendo aqui os slides? Faz dedinho para mim. Beleza, então. Obrigado. Vamos lá. Queridos, eu estou chamando aqui
Descartes, né, é francês, 1596 a 1650, né, e a novidade metodológica e temática. Esse aqui é o famoso Renato. Ó, que cabelos lindos, lisos, sedosos, quase um Palmolive da vida, né? Olha aqui que bonitão. É maravilhoso, né? Feio pra caramba. Mas então, René Descartes, tá? Em francês você não pronuncia o S final, então é René Descartes, mas escreve Descartes mesmo, tá bom? Vamos lá. Para o senhor René Descartes, a ciência necessita de metafísica. Professor, eu não sei o que é metafísica. Eu não consegui entender ainda o que é metafísica. Eu só sei o que é física. Você sabe o que é física? Além da física lá dos professores de física. O que é física, gente? A tradução de física. Física é... Nem você dessa mãe, então vamos lá. Física, gente, parte material, mais ou menos. Física vem de physis. Physis significa natureza, tá? Então, o que estuda a física? Os fenômenos da natureza. Por isso vocês dividem. Primeiro ano, mecânica. Segundo ano, ótica, calor e ondas. Terceiro ano, elétrica. Porque esse currículo da física do ensino médio implica você estudar os fenômenos que seriam fenômenos naturais. O que é metafísica? Meta, em grego, significa aquilo que está para além, depois. Meta, depois. Física, natureza. Depois da natureza. Então, toda vez que você ver a palavra metafísica, ela significa, na verdade, aquilo que a sua mão não pega e que seu olho não vê. Porque o mundo da mão que pega e o mundo do olho que vê é o mundo da física, tá? Quais são os fenômenos da metafísica, então? Porque se a física tem fenômenos que também parecem que não são visíveis a olho nu, mas de fato eu posso sentir nesse ambiente, né? Por exemplo, a astronomia é um fenômeno dos corpos em gravitação, então há um fenômeno físico colocado. A metafísica, o buraco é mais embaixo. A metafísica estuda a alma, e aí, meus queridos, alma não é a alma espiritual, não é o espírito que baixou e fez alguma coisa ali, não. A alma é psique, tá? Psique é razão, logos. Então, a metafísica estuda a alma. Se a gente pegar uma vertente religiosa, ela vai estudar o espírito, né? Ou seja, a parte da alma que seria eterna. Estuda o tempo, mas não o tempo do relógio, porque o tempo do relógio é o tempo físico. O tempo enquanto duração, que é o tempo sentido, a sensação do tempo, que é da metafísica. Né? Vocês percebem, né? O tempo do relógio, na verdade, ele pode ser uma experiência física como uma experiência metafísica. Você está fazendo uma coisa que você gosta, você vai falar, e nem sentir o tempo passar. Mas, ao mesmo tempo, você está fazendo uma coisa chata, tipo, estando na aula de filosofia agora com vontade de almoçar, aí você olha para o tempo e fala, meu Deus, não passou nem 5 minutos ainda. Porque o tempo é uma duração, e aí essa percepção do tempo é metafísica. Outra coisa que a metafísica estuda, a realidade em si. O que é realidade em si? A realidade que está ali existindo sem a minha percepção. Se não fossem os meus olhos e não fosse o meu corpo sentindo, meus órgãos do sentido sentindo aquela realidade, como ela seria na verdade? A realidade em si. Tá? Isso é metafísica. Tá? Então, são fenômenos que não são ou não podem estar alinhados necessariamente com a capacidade científica. Tá? E aí, o Descartes coloca aqui a ciência. O que é a ciência aqui? As ciências experimentais. A moral, que é o direito, por exemplo, a mecânica, que é uma parte da física, o funcionamento das máquinas, as engenharias,
a medicina, que são as ciências biológicas, porque não tinha tantas divisões na época. Então, quando você olha a árvorezinha aqui no slide do Descartes, você vai ver moral, mecânica e medicina, é como se fossem as ciências humanas ali na moral, as engenharias na mecânica e as ciências biológicas e da saúde na medicina. Todas elas são ramos da física, ou seja, de fenômenos naturais. E o Descartes está falando que, antes de pensar estes fenômenos naturais, é necessário se ter uma metafísica, que é uma ciência primeira, que vai dar base, vai ser a raiz, vai ser a fundação do saber para que as outras ciências funcionem. Mas, professor, eu ainda não entendo o que o estudo da alma tem a ver com a medicina mecânica moral. O que o estudo do tempo, o que essa psicologia primitiva tem a ver com a formação de todas as ciências. Porque é na metafísica que se vai fundar o estatuto ontológico. Estatuto ontológico, gente, significa o ser de. O ser, então, vai fundar na metafísica o estatuto ontológico da epistemologia. Epistemologia, episteme em grego, significa conhecimento. Então, a metafísica é a condição de possibilidade, inclusive, do conhecimento. Então, não se conhece se não existe uma pessoa que sente e que tem uma lógica que vai dar sentido a tudo que produz. Tá? Então, escreve o Descartes. A ciência deve se ocupar apenas dos objetos dos quais o nosso espírito parece ser capaz de adquirir cognição certa e indubitável. Ou seja, o que é isso? Olha, gente, a gente só pode conhecer aquilo e acreditar naquilo que a gente não tem sequer a menor dúvida de que aquilo realmente exista. E a metafísica deve prescrever o que o cientista deve buscar, que problemas são ou não são relevantes, e a que tipo de leis ele deve chegar. Então, a gente está falando o quê? Que existe um conhecimento que vai servir de base para todos os outros conhecimentos, para que eu consiga caminhar com alguma clareza, com alguma responsabilidade, com alguma certeza, diante da ciência que eu produzo. E essa metafísica, então, cartesiana, vai estar preocupada com o método. Para tal objetivo, então, vai ser necessário um método, que é o quê? A forma, a metodologia de fazer ciência por meio da metafísica. Tá? E aí, então, vamos lá. Se o imóvel é imutável, então tudo aquilo que conhecemos, na verdade, é o não ser. Ah, isso aí que você está fazendo, Samuel, é uma verdadeira masturbation mental, que é um jogo nominalista pós-patrístico, né? Que é, na verdade, os nominalistas ali, né? Se o ser é imóvel e imutável, peraí, o que você está chamando de ser? É um ser ente? Eu sou ser? Ou ser coisa que existe? Peraí. Então, o ser é imóvel e imutável, então tudo aquilo que conhecemos, na verdade, é o não. Será que você sabe o que você escreveu, velho? Isso que eu tô falando que é nominalismo, entendeu? É a ideia de que, tipo, eu estou usando as palavras para usar as palavras. Elas têm que ter sentido, definição. Mas isso aqui eu vou deixar com vocês aqui para o arqué lá dos pré-socráticos. Vocês ficaram lá buscando se o ser é e pode não ser, se o ser é e não pode não ser, entre Parmênides e Heráclito ali. Para nós aqui, condição ontológica, na verdade, é o que eu posso conhecer. Sim, o lance é, olha, vamos pensar o seguinte, vou abrir esse método de Descartes aqui agora. O lance é o seguinte, você conhece porque você está vendo? Esses são os empiristas, ingleses, inclusive. Começo do ano que vem a gente vai ver isso. Ou eu conheço porque eu penso, que é o que o Descartes está trazendo, que é o penso, logo existo. Essa condição de existir é porque eu estou pensando. Mas vocês já pararam para pensar que
este momento, na verdade, você pode ter sofrido um acidente, um AVC, há 10 anos atrás, e, na verdade, isso que está passando na sua cabeça é você sonhando sobre a sua última aula de filosofia que você teve quando você ainda não estava vegetando. Então, na verdade, isso aqui que vivemos existe de fato ou não existe? Essa era a questão de Descartes. Eu posso confiar naquilo que eu estou vendo? Ou tudo, como Samuel coloca, que estamos experienciando neste momento é fruto da minha mente? Será que isso aqui que eu estou vivendo neste momento existe? E aí o Descartes vai chegar, então, olha, nós temos que criar um método para ter certeza de que o que a gente está vendo existe. Inclusive, vocês veem materializado esse método na matemática quando vocês fazem um plano cartesiano. Aquilo lá de eixo, de abscissas e ordenadas, que você tem lá função quadrática, primeiro função afim, depois quadrática, mas vocês vão evoluir nisso. As funções elas vão virar curvas, hipérboles, né? Talvez vocês já tenham, obviamente, função quadrática que vocês já passaram, mas não sei se vocês já passaram por função logarítmica, por função exponencial, e aí, então, quer dizer, e aí, obviamente, vai virar derivadas e integrais que vão virar o quê? Outros tipos de função para dar conta de ver o mundo. Porque Descartes tinha medo do mundo. Descartes achava que não podia confiar no mundo. Olha esse slide aqui. Isso aqui é a tentativa de matematização pela geometria analítica do mundo para Descartes, porque ele queria ter certeza do que ele estava vendo. Se isso que existe aqui, de fato, é algo que pode ser confiável, né? Então, por isso, Descartes vai tentar matematizar. E a modernidade tem isso. A tentativa de dizer matematicamente, por uma linguagem aparentemente mais confiável, ou menos obscurancida, porque, por exemplo, a linguagem normal aqui, ela permite a mentira e a poética. Descartes estava querendo dizer, a matemática não vai permitir a mentira e a poética, tá? Mas a questão a metafísica, o método, pode me ajudar a ter alguma certeza. Tá? Pelo visto, a gente vai continuar na próxima aula. Eu vou precisar de 2 aulas mesmo para terminar o Descartes. Tá? Então, esse final de ano vai ser Descartes, depois eu vejo como a gente vai fazer o ano que vem. Tá bom? Agora, Humanas está ficando mais interessante. Tiago, vamos lá, então. Aí o que acontece? Né? Estou trazendo matemática e vou trazer um pouco de matemática mesmo para isso aqui. Mas vamos ver que método eu posso olhar, então, para a realidade para saber se ela, de fato, existe, isso eu estou falando a verdade. Então, o método intenta-se buscar apreender a verdade, eliminando qualquer esforço mental inútil. Óbvio. Então, o método está sendo criado para eu conhecer a verdade. E a verdade é um dos conceitos que são perseguidos pela metafísica. A metafísica, ela quer estudar também, além do tempo enquanto duração, aquilo que a mão não vê, a alma, né? Ela quer estudar também a verdade. É um dos campos da metafísica. Desta forma, então, Descartes vai postular um livro, vai criar um livro, né, vai escrever, chamado Discurso sobre o Método. E ele vai postular nesse livro 4 regras. A primeira regra é a seguinte, a regra da evidência, que significa, não se deve, e aspas, então é o próprio Descartes que está falando, tá? Não se deve acatar nunca como verdadeiro o que não se reconhece ser tal pela evidência, ou seja, evitar acuradamente a precipitação e a prevenção. Assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos o que não se aprende tão clara e distintamente. Vejam que eu coloquei em itálico, né? Clara e distintamente a nossa inteligência a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Ou seja, o que é a regra da evidência? Eu só posso aceitar aquilo que é tão claro, tão distinto, que não resta sequer a menor dúvida de que aquilo ali seja a verdade.
Mas, professor, o que é claro e distinto que não vai ter sequer a menor dúvida? Descartes está fazendo agora uma higiene epistemológica com todos aqui. Tá? Uma higiene epistemológica. O que é isso? Tipo assim, até as coisas que você tem mais certeza, Descartes fala, talvez não seja verdade. Vamos pensar o seguinte, né? Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu coloco, será? Será que, na verdade, o seu tio, na verdade, foi o seu tio que teve um caso com sua mãe e você nasceu? Professor, mas isso é um absurdo. Mas você fala assim, eu sou parecido. Você não, que regras você tem ali? Que situações você tem ali para você ter totalmente certeza que você é filho dos seus pais? E se você foi adotado? Você, na verdade, foi ali encontrado no lixão. E se o DNA, Tiago, for uma mentira? Foi criado um método que foi dito para você que ele consegue dar conta, Duda. Tá bom, é porque quem escreveu grande aqui, gente, eu não vou conseguir ler hoje, não. Pedro escreveu uma dissertação aqui, Samuel também, aqui, ó. Eu apoio o retorno das aulas presenciais, a reposição, tivemos 2 ABNT, o real não... Ai, Samuel, não é hora para isso, não. Vamos lá. faz uma cartolina e fica lá na frente do IFES lá. Quero aula presencial. Entendeu? Ah, beleza, tá bom. Ah, então tá. Mas vamos lá. E se o DNA foi um método que foi inventado de uma maneira errada? Há algum tempo atrás, a coisa de 500 anos atrás, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. O modelo que a gente tinha era o modelo ptolomaico, geocêntrico. Precisou Jordano Bruno ser queimado na fogueira, e Copérnico, e depois Galileu Galilei, e todo esse empreendimento científico para dizer que não é a Terra que está no centro do universo, que é o Sol que está no centro do universo. Então, se nós passamos mais de 1000 anos acreditando numa mentira, quem disse que a ciência que a gente vive hoje conta a verdade? Então, DNA vai dizer, o Descartes vai falar, DNA? Será que isso também não é uma mentira? Vou dar um outro exemplo aqui para ficar claro para vocês. Pensem no seguinte, um dia alguém escreveu um livro didático, um cientista disse que tinha uma gravidade. Um tal de Newton chegou e falou, caiu uma maçã, isso aqui é prova de que os corpos são atraídos para o centro da Terra, que a Terra exerce uma força, um campo gravitacional, que isso é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Algumas universidades ainda falam que é 9,622 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Mas isso não é uma convenção matemática? Quando eu tinha a idade de vocês, eu ia para o laboratório de física, eu era meio nerdão, e ficava lá soltando a bolinha e calculando, medindo com o cronômetro, porque me interessava saber aquilo que seria o número mais próximo da verdade sobre a aceleração da gravidade. E eu já sabia que o segundo ao quadrado não existe, que é algo da matemática. Você já pensou o segundo no denominador, o tempo ao quadrado, o tempo multiplicado por ele mesmo? O que é isso? É um conceito. Talvez, se eu chegasse aqui e falasse assim o seguinte, olha, na verdade, quando nós fomos criados por Deus, nós todos voávamos. E aí o homem resolveu comer uma mexerica do pé de mexerica sagrado, que Deus disse que não era para comer a mexerica. E aí, então, ao comer a mexerica do pecado, entendeu? Aquela tangerina amaldiçoada, Deus ficou puto e disse, homem, eu não disse que não era para você comer a mexerica sagrada. Agora você não poderá mais voar e você será condenado a andar pela terra e não poder mais voar.
Professor, você está criando uma história besta, uma mitologia aí. Tô. Mas se ela for repetida milhares de vezes e for a primeira história, e você foi ensinado a sua vida toda quando criança, que essa história da mexerica vai ter a gravação, Thiago, que a história da mexerica sagrada, então, vai ficar lá na sala, tá? Maldita bergamota. Mas, enfim. E aí, então, Deus condenou o homem, então, a essa situação de não voar. Grande Thiago, já se conformou, né, Thiago? Não é Duda, não, gente. Thiago agora é Duda, tá? Vamos lá. Ou Duda é Thiago, não sei, eu me confundo. Primeira aula, brother. Me dá uma perdão aí. Aí o que acontece? Nós acreditamos nas histórias que são passadas para a gente como pretensas verdades. Então, Descartes coloca para a gente que a gente tem que duvidar dessas pretensas verdades. Não tem como provar nada. Aí que tá, Pedro. Pelo método de Descartes, algumas certezas ele vai chegar. Tá? A primeira certeza é que se ele pensa, ele existe. Que é a ideia de cogito. Tá? Mas vamos dar sequência aqui. Então, primeira regra, eu só posso acreditar naquilo que é tão claro e distinto, regra da evidência. E aí eu coloco aqui uma questão, né? Como se faz isso? Utilizando, segundo Descartes, a intuição, a mente pura e atenta. O objetivo das outras três regras vai ser justamente dar transparência desta mente para que busca conhecer o mundo humano. E aí, então, a gente tem, na verdade, a segunda regra é a regra da análise, a terceira regra é a regra da síntese, e a quarta regra vai ser a regra da verificação, ou seja, ver se eu fiz, de fato, a análise e a síntese corretamente. Mas, então, qualquer coisa que não pensa não existe, para o Descartes, Sofia, não. Na verdade, eu não sei nem se você existe, porque o cogito é individual, porque você pode ser fruto da minha imaginação. A minha certeza é que eu existo porque eu estou pensando. Eu posso nem estar nesse momento aqui. Eu posso estar dentro da Matrix. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver o filme Matrix, eu recomendo. É uma obra de ficção científica que está toda pautada pela filosofia de Descartes. Na verdade, o Neo e todas as pessoas que estão dentro da Matrix, elas vivem um mundo, e a gente vê isso acontecendo, vivem um mundo que acham que é real, mas, na verdade, elas estão presas, sonhando dentro de uma Matrix. E é isso que Descartes coloca para a gente. Né? O que eu estou falando, na verdade, do penso, logo existo, que eu vou chegar a falar mais sobre isso à frente da aula, depois do método cartesiano, é a ideia de que eu, enquanto certeza de que estou pensando, eu estou existindo. Agora, todos vocês podem ser fruto da esquizofrenia humana. A gente pode estar num mundo completamente esquizofrênico, vendo coisas que de fato não existem. E Descartes quer chegar a alguma certeza racional, que não passe pelos órgãos do sentido. Isso, Pedro, exatamente. Mas ele chega a outras certezas. Eu vou chegar para vocês aqui, vou colocar. Descartes chega já, vou dar spoiler. Descartes chega a duas certezas. De que ele existe porque pensa, e a segunda é de que Deus existe porque é perfeito. Porque para Deus ser perfeito, ele precisa necessariamente existir como uma consequência lógica de si mesmo. Porque algo que não, se não existir, não seria perfeito. Como Deus é perfeito, alguma coisa perfeita deve existir, até mesmo porque eu tenho consciência das coisas imperfeitas. Se eu tenho consciência de que o mundo é imperfeito porque duvido do mundo, eu tenho a ideia de imperfeição por conta da ideia de perfeição. E aquilo que seria perfeito seria Deus, então Deus também existe. Tá? Não é assim? Eu sei que existe o claro porque existe o escuro. Então, se o mundo é imperfeito porque não posso conhecê-lo
da melhor forma, alguma coisa no mundo vai ser perfeita. Essa perfeição é Deus. Não é Platão, não. Platão tem uma ideia muito próxima, com os paralogismos, fazendo paralelos lógicos para falar de Deus, mas a ideia de Descartes é muito mais evoluída que a ideia de Platão. Tá? Agora, esse paralelismo é tão possível, Pedro, que você faz, que geralmente quem se filia à escola cartesiana também se filia à escola platônica. Tá? Mas vamos seguir então. O que são esses dois, as outras três regras? Oi. É só uma pergunta sobre, licença, né, sobre o pensamento de Descartes. É assim, ele tenta unir a existência ao ato de pensar, mas talvez o ato de pensar seja em si a existência, entendeu? Não sei se ele pensava em alguma coisa assim. Uhum. Nós pensamos justamente porque existimos ou existimos porque pensamos. Não há uma como consequência direta da outra. É justamente o que você coloca, Pedro. Elas estão completamente ligadas. Eu penso porque eu existo. Eu penso, logo existo, ou a minha condição pensante é que me coloca na condição de existente. Isso. Professor, mas aí, nesse caso aí de eu penso, eu existo porque eu penso, ou eu penso porque eu existo. Mas como é que eu vou saber da existência de outras pessoas? Porque eu não sei se elas pensam. Então, você não vai saber. Elas estão todas no campo. Inclusive, algumas não pensam, tá, Gabriel? Algumas eu tenho quase certeza de que não pensam. Eu acho que elas quase não existem. Entendeu? Quando eu vejo alguém usando máscara dizendo que o vírus não existe, eu fico pensando, é essa pessoa que não existe, não é o vírus que não existe, essa pessoa não existe. Ô, professor, eu tinha visto um vídeo de um cara que ele tinha esquizofrenia e ele via a realidade, né, dele, a mesma que a nossa, né, e a realidade da imaginação deles, do fruto da mente dele. Então, aí eu fiquei pensando comigo, como que saber se o que ele está pensando é a realidade ou se a realidade é o que eu penso, sabe? Então, às vezes dá essas noias. Então vamos lá, Lia. A realidade, tá? Eu vou pegar um pouquinho de psicologia, tá? A realidade para você é o que você pensa. Pro louco é assim. A gente olha para aquele menino, por exemplo, tive um caso clínico em que o menino acreditava que a tatuagem dele falava para ele, ele tinha esquizofrenia, psicose severa. E a tatuagem mandava ele matar a mãe. Aí o que ele foi? Ele jogava ácido, passava faca, tentava tirar, mas sempre uma parte da tatuagem migrava. Até que um dia, num surto, ele obedeceu a tatuagem e matou a mãe dele. Isso é a psicose. Isso é a loucura. Aí você pensa assim, mas professor, ele estava imaginando que a tatuagem estava falando com ele? Não, a tatuagem de fato falava com ele. Isso Essa que eu é a fico, loucura. isso que eu fico na dúvida, se a pessoa imagina ou de fato aquilo tá falando com ela, tá aparecendo para ela. Para ela, aquilo é o real. Não é que o cara pensa que é Napoleão. Ele é Napoleão. Não é que a moça tem, por exemplo, uma doença mental ligada ao fogo, né? Ela tem uma piro alguma coisa, né? Então ela tem uma pirofilia. E ela ali quer botar fogo em tudo, incendiários, loucos incendiários, né? Que é um tipo de loucura. Ele acha que ele está salvando as coisas botando fogo. Mas esse tipo de pessoa, quando for condenado, né? Como que é tratado? Ele vai então para um hospital psiquiátrico, vai tomar lítio para tentar então apagar essa percepção da realidade dela. Só que apagando essa percepção da realidade, apaga também quem ela é. Por isso que você vê, se vocês não tiveram essa prática, né? Mas a gente que visita o hospital psiquiátrico, né, na psicologia, o que vai ter? Vai estar a pessoa lá, tá assim. Ela tá o quê? Resetada. Percebe?
Tanto que vão ter, então, inclusive, presídios psiquiátricos. O que são presídios psiquiátricos? Para casos de psicose que tiveram cometimento de crimes. Só que por conta da condição de inimputabilidade, o que é inimputabilidade? Eles não podem ter uma pena. Agora vocês estão me pedindo até coisa do direito, hein? Que é uma pena. Ele não pode ter uma pena restritiva de liberdade. Ele não pode ser tirado da sociedade para cumprir uma pena como responsável. Mas ele paga essa pena por conta da imputabilidade, ele paga essa pena num hospital psiquiátrico, sofrendo tratamento. Mas o lance é, para Descartes, eu só posso ter certeza da minha realidade. Porque a minha realidade é construída na minha mentalidade. E eu não consigo ter certeza da existência dos outros. Todos vão ser colocados no campo da dúvida. Aí deixa eu avançar um pouquinho que vai ficar mais claro para vocês essa relação. Tá? A segunda parte do método, a primeira parte, eu só vou aceitar aquilo que é evidente. Segunda parte do método é o quê? A regra da análise. Eu vou dividir cada problema que se estuda em tantas partes menores quantas for possível e necessário para melhor resolvê-lo. Ou seja, a análise conduz à evidência. Nós chamamos de simples ou coisas cujo conhecimento seja tão claro e distinto que a mente não passa a dividi-las em número maior, cujo conhecimento seja ainda mais distinto. O que é análise, então, gente? Analise. Partes, lise, corte. Lembra que a célula pode morrer por lise? Que é quando o quê? Coloco ela num produto hipoproteico, ela vai absorver água, né? E ao invés de eliminar, que é o hiper, né? Ela vai aumentando, até que a membrana plasmática não aguenta e rompe. A célula morreu por lise. Lise é corte. Ruptura. Partes iguais. O que é a análise? É dividir em fragmentos. Quando um professor seu pede para você pegar um texto e fazer uma análise do texto, certamente o que você vai analisar, você vai escrever, vai ficar maior do que o próprio texto. Porque você está quebrando o texto em fragmentos e pensando cada um dos fragmentos. Por isso que você manda o seu sangue para um laboratório de análises clínicas. O que eles vão pegar com o sangue? Vão ali pegar o sangue e descobrir ali quantos leucócitos, quantas hemácias, quantas plaquetas, quantos bastonetes tem no seu sangue. Então, o que o Descartes está falando? Já que eu vou aceitar só aquilo que é claro e distinto, a primeira parte é dividir a realidade em partes pequenas naquilo que eu quero descobrir. Para eu conseguir fazer um processo de investigação. Depois que eu dividir a realidade, ou qualquer coisa que você quer entender, vou estudar o rádio. Um rádio mesmo, radinho de pilha em casa. Você vai o quê? Quebrar o rádio em pedaços. Você vai entender quais são os componentes que fazem o rádio ser rádio. Percebem? Análise. Terceira regra. Né? Vocês já estão na zoação já. Terceira regra. Tá a regra da síntese, que é a de conduzir com ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-se pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais complexos, supondo uma ordem tanto entre aqueles nos quais uns não procedem naturalmente os outros. O que é isso? Então, síntese. Síntese é tese juntar. Então, eu analisei, dividi em fragmentos, buscando compreender estes fragmentos, e depois vou criar uma ordem, uma síntese. Tanto que vocês sabem, quando o professor pede uma síntese de um texto, você vai fazer o quê? Um resumo. Ele tem que ficar bem menor do que a análise. Tá? Nossa, eu fico feliz que vocês estão brincando já até com a filosofia do Descartes. Significa que vocês estão aprendendo, seus trouxinhas. Aí, ó. Começou a esquizofrenia aí. Eu vou internar, vou ligar para os pais de vocês. Eu tenho o poder, gente, eu sou um professor muito poderoso, porque eu sou um professor que tem
o telefone dos pais de todos vocês. Então, bom, dá um tempo na zoação aí, seus maledetos. Então, vamos lá. Eu quebro em partes a análise, eu junto e ordeno, resumo, faço síntese. Tá? E aí... Ah, calma lá, professor. Eu não sou um professor, moleque. Eu sou o diretor. Ah lá, vamos lá. Aí depois o que eu vou fazendo? Eu vou tentando encadear, eu vou tentando pensar, ter um raciocínio lógico, vou tentar compor essa realidade, tá? E aí a quarta regra do método, gente, é a verificação. Eu vou verificar se eu fiz as análises corretamente, tá achando que a gente existe aí, ó. A gente vai. Eu não sou cartesiano, não, brother. Eu sei que vocês existem. Eu sou kantiano. Isso aí vocês vão estudar em outro momento, ano que vem. Tá? Então eu vou verificar se as regras do método elas foram de fato obedecidas. Se eu fiz síntese e análise e eu usei a evidência de maneira correta. Tá? Quando eu olho para a verificação, eu vou compreender o seguinte: opa, eu nunca vou conseguir usar esse método de maneira tranquila. E aí ele vai chegar ao quê? A matemática é a inspiração do método que busca tornar o que é universal e inapreensível no simples. Mas nem matematizando a realidade, eu vou chegar à verdade. E aí ele vai falar, disso surge a centralidade do método cartesiano, que é a dúvida. Descartes, então, entende que mesmo antes de dizer eu penso, logo existo, existe uma outra certeza originária que vai dar condição ao cogito, que é esse pensar, que é a dúvida. É como se ele dissesse, eu duvido, logo existo. A dúvida é central em Descartes. Tá? Então, o que está sendo colocado aqui a dúvida é um a priori, é uma condição de possibilidade, é aquilo que faz o pensamento ter alguma coerência. A síntese, Sara, é um resumo da análise, é uma organização da análise. A evidência é a primeira assertiva lógica. É a de que eu tenho que chegar e compreender e aceitar só aquilo que está claro e distinto, ou seja, aquilo que é tão evidente que eu não possa duvidar. Só que o Descartes vai falar, então, eu duvido. O que eu tenho agora materializado aqui nesse momento é eu duvido. Tá? E a gente vai continuar isso na próxima aula, porque deu o nosso tempo. Tentando fazer eu questionar, me dando um aviso. Isso seria algum argumento? Seria, André. Esse momento é que diante de mim, que sou a luz, estou provocando em você alguma esperança para você conhecer a verdade. Você que é um alunus, que é em latim, aluminus, ou seja, sem luz, talvez você encontre a verdade comigo, que estou te dando um aviso para você encontrar a luz. Hã? Claro que não, né, brother? Claro que não. E aí a Lia, verdade, Lia, é aquilo que você vai ter pro Descartes, não vai ter dúvida do que é. Tá? Verdade é aquilo que é tão claro e tão distintamente que você não vai ter a menor dúvida. Professor. Pode falar, Sofia. Pode falar, gente. Para a gente finalizar por hoje, podem aparecer as dúvidas aqui. Professor, mas se você está falando nesse momento, por exemplo, um monte de coisa que eu não sei e que eu não seria capaz de pensar sem as informações que você está dando, como que seria possível você não existir? Porque a sua imaginação, Sofia, também pode criar essa condição para você. Você chama, inclusive, isso de insight.
Não é? Em determinado momento, algo que você não conhecia, mas que você junta experiências suas sensoriais do passado, conhecimentos anteriores, e você gera um novo conhecimento de conhecimentos que você também ou tinha parcialmente, ou tinha abstratamente, e você chega em um determinado momento e algo aponta para você. Esse apontar de algo poderia ser a minha presença. Agora, se você fala assim, professor, eu estou entendendo o que Descartes está falando, eu não estou aceitando, eu não concordo com ele que seja assim. Então, você pode estar se orientando a uma escola empirista. Nós vamos ter duas escolas. Uma escola racionalista, que são teóricos que vão falar que eu não posso conhecer com a experiência, só com a razão, e Descartes é um dos membros da escola racionalista. E depois nós vamos estudar a escola empirista, que vão ser aqueles que vão falar, esse pessoal é doido, esses francês aí, falando que eu não conheço com a minha experiência. Se esse sorvete não existe, eu prefiro de chocolate, porque eu vou confiar nos meus órgãos dos sentidos. Tá? Então é diferente você entender Descartes, eu quero que vocês entendam Descartes. Agora, vocês vão ter, obviamente, a possibilidade de concordar com ele ou não. Entendeu, Sofia? Entendi. Mas eu vou sempre... Aí a gente vai chegar lá no terceiro ano, né? Provavelmente eu devo ser o professor de filosofia de vocês no terceiro ano. Aí o que vai acontecer? Aí quando nós estivermos estudando os contemporâneos, estiver estudando Freud, Marx, Hegel, a realidade, enfim, a ética, aí a gente vai começar a pirar nessas coisas assim. Aí eu vou querer falar assim, e aí, aonde você coloca as suas moedinhas? Em quem você acredita? Até porque, gente, o objetivo da aula de filosofia não é só vocês estudarem os filósofos, mas vocês construírem um poder de argumentação que vai ajudar vocês no desenvolvimento das questões do Enem e, obviamente, nos ensinos dos cursos superiores que vocês vão fazer. Tá? Então, eu acho que concordo com o Descartes, então, Sofia, mas aí que tá. A gente vai terminar de estudar o Descartes a fundo para você falar assim, eu não concordo, mas você não concorda com alguém que você conheceu, você estudou. Tanto que no final dos slides eu faço uma brincadeira com o Descartes com quadros do René Magritte, fazendo uma relação entre arte e a realidade. Tá? Vocês vão gostar. Tá bom? Ai, gente, que pena que isso passa tão rápido, né? Mas, enfim, vejo vocês, então, na semana que vem, na nossa próxima aula. Se a gente não conseguir, qualquer coisa, a gente marca um tempinho extra para a gente concluir, mas com certeza a gente termina Descartes nesse ano ainda comigo. Tá bom? Aê, perfeita, gente. O bom é assim, é conhecer e saber onde você coloca as suas moedinhas. Tá? O que eu falo? Coloca suas moedinhas, onde você faz sua aposta. Tá? Por isso que tem gente que acha que uma coisa é uma coisa, tem gente que vai falar que essa coisa é outra coisa. O importante é você ter poder de argumentar. E você, obviamente, ter teoria para você conseguir argumentar. Querido, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um prazer gigante estar aqui com vocês. Tchau, tchau, e a gente se vê. Tchau, professor. A aula foi incrível. Boa semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Muito boa aula. Tchau, Muito professor. obrigada. Boa semana. Boa semana. Vocês são maravilhosos. Que saudade de dar aula para integrado, gente. Puta que pariu. Muito bom. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Thiago, que é Duda. É Thiago ou Duda? Brincadeira, tchau, tchau.